Graça e paz, irmãos. Estamos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Nós caminhamos até aqui baseados no tema, quando Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós temos aprendido vários assuntos, várias doutrinas, vários ensinamentos a partir do Novo Testamento, dos Evangelhos de Jesus. E hoje nós queremos pensar sobre uma das coisas que Jesus nos ensinou acerca dos dois alicerces que nós, como cristãos, como crentes, como servos de Deus, nós precisamos definir ou escolher. Nós queremos iniciar nossa leitura com o texto que está em Mateus capítulo 7, versos 28 e 29, que dizem as seguintes palavras. Verso 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus. Jesus está aqui finalizando o Sermão do Monte. E nesse capítulo 7 de Mateus, nós vamos encontrar sempre Jesus ensinando acerca de duas alternativas, mas apenas uma escolha. Sempre na vida nós temos duas alternativas que nos são dadas. Aqui no capítulo 7 de Mateus, Jesus traz isso de uma maneira assim muito clara. Ele falou aqui no verso 18 sobre o bem e o mal. Ele disse assim no verso 17 e 18, ele disse: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir bons frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Aqui Jesus dá duas escolhas, duas alternativas, duas situações, e apenas uma escolha: ou você é árvore boa, ou você será árvore má. Você vai produzir bons frutos ou você vai produzir frutos maus. No verso 13, ainda no capítulo 7 de Mateus, Jesus disse assim: olha, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Jesus fala de duas alternativas, mas apenas ele sugere que nós façamos uma escolha, uma única escolha. Ele disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Duas alternativas e uma escolha sugerida e orientada pelo Mestre. Ainda no capítulo 7, a partir do verso 24, no verso 24 ele diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui ele está dando a primeira alternativa: aquele que ouve a palavra e pratica. A primeira alternativa: edificar a casa sobre a rocha. No verso 25 diz assim: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. No verso 26, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Aqui ele está dando a segunda alternativa: edificar a casa sobre a areia. Verso 27, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sempre nós teremos, na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, sempre teremos duas alternativas, sempre teremos escolhas. E precisamos fazer a escolha certa. A escolha não pode ser a escolha que nos leva à destruição. Ele falou da árvore boa,
que dá bons frutos, da árvore má que dá maus frutos. Então nós não podemos produzir maus frutos. Ele falou sobre entrar pela porta estreita, que vai, essa porta estreita, ele disse no verso 14, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são muitos os que entram por ela. Você tem a porta estreita que conduz à morte, à perdição, a porta larga, né, que conduz à morte, à perdição, e a porta estreita que é o caminho da vida. Você tem duas escolhas, duas portas. Você tem duas escolhas, vida ou morte. Voltando aos dois fundamentos, quando Jesus falou, ele disse que todo aquele que ouve a palavra e pratica é comparado ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve a palavra e desobedece e não as pratica é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Esse ensino de Jesus é maravilhoso, porque ele está nos advertindo sobre as tempestades que certamente virão e que vêm na nossa vida, e que para ter resistência diante das tempestades nós precisamos ouvir e obedecer a palavra de Deus. No contexto da história que Jesus contou, a expressão aqui é praticar. Se nós ouvimos a palavra, conhecemos a Escritura e praticamos, quando vierem as tempestades da vida, nós iremos resistir, nós iremos ficar firmes. E ele diz que quando veio a tempestade, subiu os rios, vieram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, ela não caiu. Por quê? Estava edificada sobre a rocha. Esse é um dos grandes ensinos do Mestre, edificar a nossa vida na rocha, e a rocha é o próprio Cristo. Aquele que ouve a palavra e desobedece, ou seja, não pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre um terreno arenoso. E quando vem a tempestade, sobem os rios, vêm os ventos e batem com ímpeto, que certamente é o que ocorre em nossa vida. Nós somos levados por todos os ventos contrários, mas se houver firmeza, se houver um fundamento sólido na palavra de Deus, nós não seremos destruídos. Aí o texto diz no verso 27, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que estava edificada sobre a areia, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que é que nós vamos entender aqui? Muito claro, Jesus está sempre, aqui nós usamos o exemplo de Mateus 7, mas sempre Jesus nos dá oportunidade de escolha. Ele mostra dois caminhos, mas a decisão sempre será nossa. Nós precisamos tomar a decisão. E a decisão depende da inclinação do nosso coração. Onde está o nosso coração? Nosso coração está inclinado para a palavra de Deus, está inclinado para Cristo, está inclinado para a obediência, ou nós ainda estamos sendo levados por qualquer influência que 1 Pedro 5,8 diz assim, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas qual é o segredo da vitória? Primeiro, ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Escute a voz do Espírito Santo de Deus. A gente conhece a palavra, ouve a palavra, e o Espírito Santo vai nos conduzir de uma maneira em que essa palavra passa a fazer sentido para a minha vida, para o meu coração. Terceiro, reconheça a sua condição. O que edificou a casa sobre a rocha, ele sabia que a sua casa estava firme. Quando vieram os intempéries, ele nada podia fazer, senão permanecer na rocha, e a rocha é Cristo. Então reconheça a sua condição, busque a Cristo e deixe que Ele complete, que Ele realize. Filipenses 1,6 diz que aquele que em nós começou a boa obra é poderoso para completá-la. É assim que Deus faz. E em último lugar nós podemos dizer, abra o seu coração para Cristo. Abra o seu coração para Cristo. Abra o seu coração para Cristo e deixe Ele operar em você. Esse é o segredo. Faça a escolha certa diante das alternativas que a vida lhe oferece.
e que a sua escolha seja seguir, ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. E abrir o seu coração para Cristo. Se você ainda não é um crente, você pode, a partir desse momento, dizer assim, orar dizendo assim: Senhor Jesus, eu sou um pecador e preciso do teu perdão. Eu abro agora a porta do meu coração e te convido para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Se você já é crente, você vai fazer a oração também consagrando a sua vida, dizendo: Senhor, eu entrego a direção do meu viver. Reconheço que eu não tenho capacidade de proteger a mim mesmo, mas teu é o reino, o poder e a glória. E consagre sua vida ao Senhor, como servo do Deus vivo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar juntos, finalizando esse trabalho. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus. Estamos hoje finalizando essa série de estudos sobre o tema Aprendei de mim. E estamos aqui agora com essa multidão ouvindo as palavras de Jesus e maravilhados, porque ele ensina com autoridade. Ele ensina de uma maneira majestosa, ele nos ensina de uma maneira tão perfeita, tão sublime, que a palavra do Senhor, ela tem acesso no nosso coração para transformar, para edificar, para restaurar. Vamos orar nesse instante. Senhor amado, muito obrigado a Deus pela palavra que acabamos de compartilhar, por aquilo que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração. Ó Senhor, abençoa o teu povo e que a tua graça salvadora, o teu amor eterno e as consolações do teu Espírito, Senhor, seja com todo o teu povo, agora e para todo sempre. Amém.